すいません。いるのはわかってるんですよ。ちゃんと借りたお金は返してくださいよ。ね。これはある団体の会費の未納に関する文章です。このような書類を則得状または催促状と言います。この文章はある能力試験対策の本から抜粋しました。めちゃくちゃ難しいので頑張ってください。最初に一度読みます。早速ですが、以前より数回にわたりご通知しております通り、平成20年度の会費が期限の3月末から6ヶ月も未納のままとなっております。つきましては、今月末日までにお振り込みいただきますようお願いいたします。それでは解説していきます。早速ですがé usado quando você quer entrar logo no assunto e significa algo como vou diretamente ao assunto, mas 以前よりé mesma coisa que 前から。Em português seria desde antes. 数回 significa algumas vezes. Esse ni watari é usado junto com tempo, distância e entre as outras coisas. E expressa que algo acontece por muito tempo ou ao longo de uma distância longa. Uma coisa muito legal sobre ele é que não é tão difícil de entender. Sobre isso eu vou explicar depois. Vamos ver os exemplos primeiro. 10時間にわたり手術が行われた, que literalmente seria durante 10 horas a cirurgia foi realizada. 日本全域にわたり台風の影響が出ています, que seria está tendo a influência do tufão pelo Japão inteiro. 5 km にわたり渋滞が続いています, que seria está tendo engarrafamento de 5 km. Agora vou explicar o porquê de eu ter dito que não é muito difícil, porque se tirar ni watari da frase 10時間にわたり手術が行われた, fica 10時間手術が行われた, e dá para entender que a cirurgia durou por 10 horas. Podemos fazer a mesma coisa com a frase 5 km にわたり渋滞が続いています, que fica 5 km 渋滞が続いています. E só de trocar ni watari da frase 日本全域にわたり台風の影響が出ています pelo de, fica 日本全域で台風の影響が出ています, e significa quase a mesma coisa. Entenderam? Outra coisa, às vezes ni watari aparece como ni watatte, mas são a mesma coisa. ご通知しております通り é o jeito mais formal de se falar 通知しています。通知しています vem da palavra 通知する, que seria notificar, avisar. 通知する é uma palavra meio dura, então não usamos muito como avisar no sentido de vou avisar para ele, e é mais usado em documentos ou como notificação de celular. Tori pode ser traduzido como. Então, ご通知しております通り seria como estamos avisando. 平成20年度 Esse Heisei é o nome da era anterior do Japão, que se iniciou em 1989, durou até maio de 2019. Como o ex-imperador do Japão se aposentou, a era Heisei acabou e começou a era Reiwa.
o ano 2020 é o segundo ano da Era Reiwa. Heisei 20 Nendo foi do dia 1 de abril de 2008 até 31 de março de 2009. Kaihi é o que membros de um clube ou de um grupo pagam para manter o grupo. Kigen no 3月末 Kigen é prazo e 3月末 significa fim de março. Então essa parte quer dizer fim de março, que era o vencimento. Kara indica que algo acontece a partir desse ponto. Então Kigen no 3月末 kara significa desde o fim de março, que era o vencimento. 6ヶ月も 6ヶ月 significa 6 meses. E esse modo final geralmente é usado com números, como no caso, e expressa que o falante está achando que a quantidade é muito. Então 6ヶ月も indica que o falante está achando que 6 meses é muito tempo de atraso. Mais um exemplo só para vocês terem certeza. Você vê o seu amigo comprando 5 onigiri só para ele comer. Aí você fala 5個も食べるの? Isso dá a impressão de que você se surpreendeu muito mais do que você fala só 5個食べるの? 未納のままとなっております。未納 quer dizer que a mensalidade ainda está em aberto. 未納のまま expressa que não foi pago e continua assim até este momento. なっております é o jeito mais formal de falar なっています。E o significado de 未納のままとなっております é a mesma coisa que 未納のままです, que quer dizer que está em aberto. つきましては nesse caso seria algo como だから ou ですから que significa por isso. 今月末日までに 今月é esse mês e 末日 significa último dia. までに é bem parecido com まで, mas tem uma diferença. Mas como não sei explicar em português, vou explicar dando exemplo. 今月末日まで払ってください. Essa frase dá a impressão de que está pedindo para continuar pagando até o último dia do mês. 今月末までに払ってください. Essa frase aqui está pedindo para pagar antes de entrar no próximo mês. お振り込みいただきますようお願いいたします. Se falar お振り込みいただきます de uma forma menos formal, fica 振り込んでもらいます. 振り込んでもらいます vem do verbo 振り込む que significa depositar e もらいます que significa receber. 振り込んでもらいます indica que alguém vai depositar para o falante e isso é bom para o falante. Nesse caso, o dono da ação 振り込んでいただきます é o falante. Se alguém estiver sentindo algo estranho, tá certo. Depois vou explicar direitinho. ますよお願いいたします geralmente é usado para fazer um pedido de uma forma bem formal. Não é nada difícil. Por exemplo, お待ちくださいますよお願いします é quase a mesma coisa que 待ってくださいお願いします。お越しくださいますよお願いします é quase a mesma coisa que 来てくださいお願いします。Voltando à frase, se pensar que o dono da ação, お振り込みいただきます é o falante, e depois ele está fazendo o pedido falando お願いいたします. Isso significa que o falante está pedindo para ele mesmo, não é? Por isso que eu perguntei se alguém não estava sentindo algo estranho. Isso, essa frase está errada. O correto é お振り込みくださいますよお願いいたします. Isso seria quase a mesma coisa que 振り込んでくださいお願いします. Né? Disse que seria difícil hoje. Mas espero que vocês tenham conseguido aprender algo com esse vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima!